Olá a todos, é um prazer estar novamente apresentando um trabalho na Cyberjornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, nesta edição do ano 2021. E nesta apresentação veremos o trabalho Propaganda Ideológica em Quadrinhos durante a Guerra Fria, uma análise de conteúdo promovido pelos pesquisadores Claire Nunes Neumann e Rubem Borges Teixeira Ramos. Este trabalho tem como objetivo geral propor uma análise quanto ao conteúdo veiculado na edição número 39 de Contos de Suspense, ou Tales of Suspense, publicada em 1963 pela Marvel Comics. E como objetivos específicos, este trabalho se prega a examinar em detalhe a referida história em quadrinhos para verificar se nela consta a presença de propaganda ideológica, se há essa veiculação, bem como verificar de que forma a propaganda ideológica, se presente a ela, remete ao momento da Guerra Fria, se de forma narrativa ou imagética, ou ambas. O objeto de pesquisa é a supracitada edição número 39 da História em Quadrinhos, Contos of Suspense, Tales of Suspense, da Marvel Comics. Durante o período da Guerra Fria, a Marvel criou diversos personagens, alguns dos seus mais célebres que resistem ao tempo e estão presentes até hoje, e eles foram criados naquele momento com a ideia de aproximar-se da figura dos leitores e do contexto social por eles concomitantemente vivido. Há que se destacar que o mundo se encontrava num clima de tensão, sobretudo entre as duas superpotências naquele momento, que eram os Estados Unidos capitalista e a União Soviética comunista. Nos quadrinhos, os leitores estavam mais interessados em ler, em adquirir histórias ligadas ou que demonstrassem no seu argumento e narrativa ligação com a tecnologia e a ficção científica. Fato esse que faz com que a Era de Prata, sobretudo no seu início, se caracterizasse muito pelo uso e acúmulo destes elementos. Esta Era de Prata, que ocorre concomitantemente às Guerras Frias e à do Vietnã, evoca personagens cuja temática tem em muito a ver com tecnologia e ficção científica, tais quais o Homem de Ferro e o Quarteto Fantástico, dentre outros, que estão nas suas origens intimamente ligados a fatos e eventos preponderantes deste período. A revista do Homem de Ferro, por exemplo, reflete no seu início e em grande parte dos seus primeiros anos uma inquietação dos Estados Unidos, retratando o personagem, o herói, inserido na Guerra do Vietnã e, de forma mais expandida, na Guerra Fria. Outros autores que foram usados neste trabalho são Gomes, Bakhtin e Severino, os quais veremos nas referências bibliográficas. O Homem de Ferro está aqui representado, inclusive na capa de Tales of Suspense, como um personagem militarista que acaba no argumento da história se arrependendo e, por força das circunstâncias e da situação enfrentada, se torna um herói. Procedendo à análise, encontramos que, de acordo com Severino, a análise de conteúdo trata as informações que estão disponíveis em diversos formatos, como palavras escritas, faladas, de forma oral, gestos e imagens. O autor também afirma que a análise de conteúdo das mensagens, os enunciados dos discursos, a busca do significado das mensagens é capaz de descrever, analisar e interpretar mensagens e enunciados de todas as formas de discurso,
procurando ver o que se encontra por trás delas. Na referida edição, existem diversas menções às ações do governo norte-americano contra o avanço da chamada ameaça comunista, principalmente quando Tony Stark aparece mostrando suas invenções para o exército norte-americano. Um dos personagens coadjuvantes nesta história, inclusive, chega a alcunhar os comunistas de comunas e fala que eles iriam fazer qualquer coisa para saber no que Tony Stark estava trabalhando, estava inventando. Após uma demonstração feita pelo personagem, ele próprio comenta que os seus transistores são capazes de resolver o problema vigente no Vietnã. Nessa versão da guerra, o Vietnã do Sul é comandado por um tirano chamado Won Chu, que recorre à violência e ao terror ao propor lutas onde ele sempre é o vencedor das mesmas. Tony Stark testa os seus transistores e o seu grupo entra em conflito direto com os guerrilheiros de Won Chu. Quando o personagem Stark acaba por pisar em uma mina, ele sofre uma explosão e é capturado pelos inimigos. Tendo se recuperado, mas preso pelo exército comunista do Vietnã, ele recebe o diagnóstico de que os estilhaços da bomba em que havia pisado estavam próximos demais do seu coração e que ele deveria criar armas para a guerrilha com a promessa de que seria mantido vivo pelos guerrilheiros. Mas Tony Stark acaba por enganar Won Chu e dedica seu tempo para procurar meios de sobreviver àquele ferimento. É interessante notar que Tony sabia que Won Chu estava mentindo quando prometeu salvar sua vida, porque os líderes comunistas eram retratados como pessoas que recorriam veementemente à mentira. As falas dos personagens nessa história mostram uma mensagem anticomunista clara, como, por exemplo, quando o professor Yinsen, que está prisioneiro junto a Tony Stark, categoricamente fala que nunca irá ajudar os tiranos vermelhos malignos. A história é toda produzida e confeccionada para exaltar a ciência, os cientistas e os progressos tecnológicos, sempre evidenciando os Estados Unidos como sendo o país em que a tecnologia é superior a destes países comunistas, sendo eles, portanto, inferiores e selvagens. Tony Stark é a figura que melhor simboliza o fato, pois ele recorre à tecnologia criada por si próprio, com a ajuda de Yinsen, que é o outro cientista capturado, vítima do vilão comunista, para salvar sua própria vida. Essa edição, em vários momentos, aponta que os personagens comunistas desejam usar a tecnologia americana superior porque eles próprios são incapazes de criar algo igual, não se comparando aos Estados Unidos, portanto. Tony Stark acaba por frustrar o plano do vilão usando sua tecnologia e conseguindo fazer com que os guerrilheiros de Won Chu fugissem e fossem capturados pelo exército norte-americano. Após derrotar esse vilão, Tony aparece refletindo sobre como ele libertou os prisioneiros e os vermelhos fugiram em pânico diante da sua exibição de tecnologia superior, mostrando aos leitores novamente o grau de covardia dos comunistas diante dos Estados Unidos. Esse trabalho conseguiu realizar uma análise do conteúdo imagético e textual da obra selecionada, atingindo o objetivo geral. Também foi verificado que existiram diversos elementos que configuram tais imagens como sendo propaganda ideológica anticomunista e que foram usados
elementos imagéticos e textuais para esse fim. Seguem as referências utilizadas e aguardamos as perguntas. Pela atenção, muito obrigado.